Olá, alunos, bem-vindos à aula de português da etapa 3. Eu sou a professora Rose e nós vamos conversar sobre os conteúdos dessa etapa, então. O primeiro conteúdo é a constituição do texto dissertativo. Vocês já viram a narrativa e a descrição, agora nós vamos ver a dissertação. O que é a dissertação? A dissertação é um dos textos mais recorrentes que nós usamos. Por quê? Porque ela é baseada em argumentação, uma defesa de uma ideia. E quando eu falo de defesa, eu não estou só dizendo defender algo como bom, também posso defender que algo é ruim, certo? Então, o texto dissertativo, ele é composto por uma introdução. Nessa introdução, eu tenho que apresentar sobre o que eu vou falar e uma tese, a ideia que eu pretendo defender. Certo? Eu apresento, vou situar o meu leitor ali. Nos parágrafos seguintes, que pode ser 1 ou 2, eu vou argumentando, trazendo exemplos, trazendo opiniões de outras pessoas que são mais entendidas no assunto, que vão me ajudar a comprovar essa minha tese, essa minha ideia. Vão confirmar, não, realmente está aqui, me leva a dizer, não, realmente está certo o que está sendo dito nesse texto, certo? E por fim, nós vamos chegar no último parágrafo que nós vamos concluir. Então, você vai dizer, olha, por tudo isso que eu te apresentei sobre este assunto, a minha ideia está certa, a minha tese está certa. E a gente pode mudar essa situação que não está boa fazendo assim, ou a gente pode melhorar fazendo de outro jeito, isso é melhor por isso é melhor por aquilo. Conclusão, certo? Como vocês estão na etapa 3, eu gostaria de acrescentar uma coisa para vocês. Ao longo das 3 etapas, vocês estudaram os 3 textos, separadamente, mas é interessante que vocês pensem que dificilmente um texto será só de um tipo. Quando a gente conta uma história, faz uma narração, haverá momentos que nós seremos descritivos. Nós vamos descrever a ação, o lugar, o personagem, o que veste e tal. E também nós vamos dissertar. Numa narração subjetiva, nós vamos colocar assim, mas ela não devia ter feito isto, mas ele estava furioso. Então, os textos geralmente se mesclam os tipos. Claro, quando vocês pensam num texto técnico, uma receita que o médico te dá, bom, é só descritiva, né? Um manual do liquidificador será meramente descritivo. Mas os textos do dia a dia geralmente vão mesclar, certo? Essa é só uma dica para vocês extra. Bom, o próximo tópico que nós vamos lembrar agora é o das conjunções. As conjunções, como dito anteriormente, são palavras invariáveis que estabelecem relações de sentido entre enunciados ou parágrafos, certo? Quando elas estabelecem essas relações de sentido, elas dão ideia do que vem depois, certo? Como funciona isso? Todo enunciado ele pode ser coordenado ou subordinado. Então, eu posso ter frases, períodos, orações, que elas têm sentido sozinhas e juntar com outra que também tem sentido sozinha. E também eu posso fazer um outro tipo de enunciado em que eu coloco uma frase que tem sentido sozinha e junto com outra que não teria sentido sozinha. Por exemplo, gosto de café. É uma frase que tem sentido sozinha, certo? Mas se eu disser gosto de café e de chá, o e é uma conjunção que juntou 2 orações, certo? Deixar é a segunda oração, ela não faz sentido sozinha. Então aí nós temos uma relação de orações subordinadas. Tem uma subordinação. A segunda oração, o segundo período, precisa do primeiro para fazer sentido. E as conjunções são as que vão então estabelecer esse elo, essa união. Bom, as conjunções são divididas de acordo com o que elas fazem. E elas têm uma nomenclatura. Então, por exemplo, o e, que é uma classe, o que tu faz quando tu coloca um e entre 2 frases? Tu junta, tu somas. Tu pode até somar negativamente. Não gosto de café e não gosto de chá. Mas tu está somando as 2 coisas que tu não gostas. Nós temos as adversativas, que é o maior exemplo é o mas.
É quando tu diz alguma coisa e tu coloca o mas, tu já sabe que vem alguma coisa diferente ali, ó. Eu disse que gosto de café, ok? Se eu boto um mas, tem alguma coisa que faz com que eu não goste de café. Por exemplo, eu gosto de café, mas não posso beber. Me faz mal, certo? Então, assim, as conjunções têm inúmeras funções. Elas podem dizer o porquê que aconteceu, serão as causais, o porquê é uma delas. Elas podem indicar tempo, antes, depois. Enfim, elas têm inúmeras funções. Na apostila de vocês, elas estão todas listadas e exemplificadas. O importante é que vocês lembrem que para juntar orações, períodos coordenados ou subordinados, é imprescindível que haja uma conjunção. E que esta conjunção vai dar uma ideia sobre o que vem na segunda oração, frase ou período. Certo? Bom. Sobre as orações coordenadas, essas são duas orações que têm sentido sozinhas, elas têm uma nomenclatura específica, elas têm a nomenclatura sindética ou assindética, muito simples. Sindética é a que tem uma preposição juntando as duas, além da conjunção. A sindética só vai ter conjunção, certo? As subordinadas, bom, elas vão se classificar de várias formas. Orações subordinadas substantivas. É porque a segunda oração tem nomes, certo? Objetiva direta, indireta, predicativa, complemento nominal, positivos, são todas funções de sujeito, retorno ao que vinha antes, certo? Pedro está doente e foi ao hospital. A subordinada se refere ao Pedro. Eu não vou repetir, Pedro está doente, Pedro foi ao hospital. Eu corto um pedacinho da primeira, não repito, e pronto, tem uma oração subordinada. Além disso, nós vamos falar agora sobre concordância, que tem tudo a ver com as conjunções. A concordância nominal e concordância verbal, certo? Bom, concordância é a forma como nós construímos textos, como nós nos expressamos na língua, é regida por certos parâmetros. Eu não vou entender o que se fala, o que se escreve, se não obedecer a esses parâmetros, geralmente ligados à gramática. Então, concordância nominal diz o seguinte, nominal nome, que quando eu coloco um nome, um substantivo em um enunciado, as partículas ao seu redor têm que concordar. Então, se eu coloco um nome no singular, um sujeito singular, João, eu só posso colocar o artigo o João. Eu só posso colocar o adjetivo masculino e singular, o João é bonito, e eu só posso colocar o verbo ser, ó, é bonito no singular, ele é, certo? Bom, isso é muito fácil. Há, porém, questões em que a gente fica meio confuso, né? Porque o sujeito é duplo, tem dois nomes, um é feminino, um é masculino. Regra geral, você vai sempre fazer a concordância com o último, certo? Por exemplo, comprei uma camisa... Não. O blazer... Comprei um blazer e uma camisa branca. Se eu digo, comprei um blazer e uma camisa branca, branca é só a camisa. Comprei um blazer e uma camisa brancos, eu estou dizendo que blazer e camisa são brancos. Isso se chama concordância. E vocês estão vendo como pode mudar o sentido? Eu posso dizer que um é de uma cor, ou posso dizer que os dois são de uma cor. Uma frase bem simples. Certo? Bom, concordância verbal é o seguinte. O verbo sempre se refere ao sujeito. Então, ele tem que ser sempre, ele vai ser conjugado na pessoa do sujeito. Então, às vezes tem um sujeito, os cachorros. Eu preciso saber que os cachorros transformados para pronome pessoal são eles. Para saber que o verbo que vai ser colocado na frase com os cachorros tem que ser conjugado na terceira pessoa do plural. Os cachorros, que são eles, fizeram muito barulho à noite.
Eu não posso dizer os cachorros fez muito barulho. Muito simples. Bom, quando há mais de uma ação, se o sujeito é singular, os verbos vão ficar no singular, nas pessoas no singular. Os cachorros latiram e uivaram a noite toda. São duas ações, latir e uivar. Fica no plural, porque ainda o sujeito está no plural, eles. O cachorro latiu e uivou a noite toda. Duas ações, fica no singular, porque o sujeito está no singular. Essa é a regra simples, tá? Porém, vamos falar sobre uma especificidade que vocês têm aqui na vossa apostila, certo? Que é a concordância verbal com o verbo ser. Ele tem algumas características específicas, certo? Nós podemos ter um sujeito que é um pronome, lembram? Isso, aquilo, este e outros mais, aquele. Então, quando o sujeito for um destes, o verbo ser sempre fica no singular. Isso é, aquilo é, isso foi, aquilo foi, isso será, sempre no singular, certo? Porque com esse pronome fica indeterminado o sujeito, né? Então a regrinha é essa, sempre vai ficar no singular. Em frases interrogativas, em quem, porquê, o verbo vai concordar agora com o predicado, não mais com o sujeito. O que são orações assindéticas? Verbo ser no plural. O que é um texto dissertativo? Então, aqui o verbo ser está concordando com o que vem depois, o predicado, certo? Bom, se o sujeito for algo, uma coisa, tipo a cadeira, certo? E o predicado for plural, as cadeiras estão vazias. A cadeira está vazia. Vai concordar, certo? Como nós tivermos um substantivo coletivo, maioria, minoria, alguns, isso é uma palavra só, mas está indicando mais de um sujeito, certo? Nesse caso, o verbo fica no singular, apesar de indicar um grupo de sujeitos. Então, a maioria dos estudantes é contra a greve, certo? E seguindo, com datas, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Hoje é dia 15, hoje são dia 15. Embora o mais usual seja o singular, hoje é dia 15, não é? Mas as duas formas estão corretas, como eu já dizia para vocês. Como indicações de números, distâncias, horas, a gente sempre vai colocar o verbo ser no plural. Agora são 17 horas. A distância de Porto Alegre a São Leopoldo são 50 quilômetros. Não é 50 quilômetros. Nesse caso, o verbo ser sempre vai ficar no plural. Certo, pessoal? Para as questões da prova e para as questões do trabalho, retomem a apostila de vocês, assistam esse vídeo quantas vezes vocês precisarem ou quiserem, que vocês vão conseguir resolver com sucesso.